Então, essa não são duas apresentações, é uma apresentação no PowerPoint só. Na aula passada, a gente veio até essa parte inicial aqui. Hoje vou completar falando um pouquinho mais dessas tecnologias e dos frameworks que a gente tem para facilitar a programação. Então, eu vou pular direto aqui para a OpenAI. Bom, então, essa tecnologia que nós vamos comentar agora rapidamente foi o que levou a esse boom em torno de IA generativa, Large Language Models e por aí afora. Bom, mas no fundo isso não é uma coisa tão nova assim. Esses modelos linguísticos maiorzinhos, eles já existem há algum tempo. A grande diferença é que em novembro de 2022, a OpenAI lançou uma interface chamada ChatGPT. ChatGPT não é um módulo, né? ChatGPT é a interface. Por trás do ChatGPT, então, tinha, na época, um modelo, o GPT 3.5, que tinha sido otimizado para seguir diálogos. Essa que é a grande diferença, o que tornou o ChatGPT tão popular, né? Uma coisa é você ter um modelo linguístico, outra coisa é você ter um modelo para seguir instruções que o usuário passe para o modelo fazer alguma coisa. Então, programar esses modelos, do jeito que eu estou falando, na verdade, é instruir o modelo para fazer alguma coisa. É bastante peculiar essa maneira de interagir com os modelos. Bom, isso é um aspecto, né? Dialogar com o usuário. O outro aspecto que foi um maior sucesso no novembro de 2022 é que as respostas que o ChatGPT produzia eram bastante bem articuladas, parecia texto escrito por um ser humano, ao contrário das respostas do Google, que são coisas lista de fatos. Bom, essa é a parte interessante do ChatGPT. Aí você começa a usar o ChatGPT, eu mostrei uns exemplos aqui na aula passada, e ele, quando você pergunta acerca de fatos, as coisas começam a ficar um pouco complicadas. Os exemplos que eu dei, perguntando lá por onde é que o Dom Pedro I estava enterrado, a gente acabou vendo alguns problemas. Ele respondia coisas erradas, a igreja lá onde está o coração dele estava errado, e de vez em quando ele começa a inventar coisas. Bom, como é que ele inventou que a igreja Nossa Senhora, nem mais qual Nossa Senhora estava na resposta, e não a igreja correta, né? Só que quando você lê essas respostas, elas parecem coisas razoáveis, né? Como se fosse uma fake news, alguma coisa que parece verdade, mas que não é. Então, tem uma parte muito interessante dessa tecnologia da OpenAI e tem as suas grandes limitações. Como é que eles conseguiram criar esse modelo que eu estou chamando de GPT 3.5 para seguir instruções? Na verdade, eles treinaram o modelo. O GPT-3 já existia há algum tempo. Ele tinha sido treinado em coisas que estão na internet, documentação de software, código, artigos científicos e por aí afora. Isso tudo depois, quando vocês forem apresentar em mais detalhe a tecnologia da OpenAI, é interessante a gente ver exatamente o que acho que eu não coloquei aqui. Não coloquei. O que exatamente a OpenAI usou para treinar o ChatGPT. Agora, não é só isso. Eles, para evitar confusões, eles fizeram um treinamento adicional envolvendo os seres humanos. Eles apresentavam, por exemplo, um resultado e pediam para o ser humano marcar se aquele resultado era ofensivo de alguma forma, não era, e por aí afora. Então, essa sigla aqui, né,
Reinforced Learning with Human Feedback, significa que tem uma porção de gente ganhando um pouquinho por hora para dar esse feedback em cima das respostas do ChatGPT. Então, no paper original, esse paper aqui, né, eles descrevem que contrataram um monte de gente lá no Quênia por $2 a hora, simplesmente para rotular as respostas, e esse retreinamento realimentou ou modificou o GPT 3.5. Então, não foi totalmente automático, teve uma parte com feedback manual. Bom, originalmente, tudo isso que eu falei, quando o ChatGPT foi lançado, ele usava esse modelo, que é uma modificação do GPT-3, que eles chamaram de GPT 3.5. Logo depois, quer dizer, logo depois não, algum tempinho depois, em março de 2023, já tem mais de ano, a OpenAI lançou um outro modelo pago, o GPT-4. O GPT 3.5, ou ChatGPT, do jeito que vocês acessam hoje, ele é grátis, mas tem uma limitação lá de quantas vezes você pode fazer isso, aquilo, mas em princípio vocês podem acertar. Esse modelo mais caro, mais, digamos assim, sofisticado, o GPT-4, na época você tinha que pagar. Custava $20 por mês a subscrição básica, né? Agora, o que tinha de diferente? Esse GPT-4 foi o GPT 3.5 retreinado. Né? Retreinado como? Bom, essa questão aqui de você bloquear respostas que eles chamam de tóxicas, né? Respostas ofensivas e tal, melhorou, porque você pode filtrar uma resposta achando que ela é ofensiva, quando na verdade ela não é. Então, eles retreinaram o modelo para ele ser mais preciso na rejeição das páginas consideradas ofensivas, né? Outra questão é essa história lá do Dom Pedro I, o coração dele, dava 4. Então, eles retreinaram para o modelo ser mais preciso nessas respostas factuais, né? Então, até aí, é retreinamento do que já existia. Agora, o que é mais interessante é que o GPT-4 pode receber imagens como entrada. Então, você dá uma imagem para ele e descreve aquela imagem textualmente. Ou, ao contrário, você pode pedir para ele produzir uma imagem. Se você não falar nada, às vezes ele começa a desenhar uma imagenzinha que corresponde à pergunta que você fez. A capacidade de gerar imagem parece ser um negócio completamente mirabolante, mas não é não. Na verdade, uma imagem, você divide a imagem em quadradinhos, aí pega a frase, você divide em pedacinhos, que a gente chama de chunks ou tokens, né? A imagem é a mesma coisa, você divide a imagem em pedacinhos, só que o pedacinho da imagem é um quadradinho, não é uma sequência de letras. E aí transforma a imagem numa representação vetorial. Daí para frente, no momento que você tem uma representação vetorial, daí para frente, o processo de produção é mais ou menos a mesma coisa que texto. Em última instância, o que eu estou falando para vocês é um negócio curioso. Todos esses modelos, na verdade, são processadores de vetores. Tudo vira vetores, seja o texto original, seja a imagem original, seja o vídeo original. Vira uma sequência de vetores. O que o modelo faz? Produz vetores na saída. E depois você tem que traduzir os vetores de volta para a mídia que você está interagindo, seja uma imagem ou texto. Bom, então o GPT-4 tinha essa novidade bem diferente do 3.5. Isso foi mais de ano atrás, né? Uma questão interessante aqui é que originalmente o GPT 3.5 tinha sido treinado com fatos que foram capturados até setembro de 2021. Nota que ele foi lançado em novembro de 2022. Então, ele foi treinado com dados retirados da internet um pouco mais de um ano antes. O GPT-4 é um pouco melhor.
porque ele foi treinado, aqui eu não anotei, ele foi treinado com dados mais recentes. Aí uma pergunta que vale a pena fazer é com que frequência eles atualizam esses modelos. Lembra que da coroação lá do Charles III, né, o rei atual da Inglaterra, que o GPT 3.5 não sabia responder, o 4 já sabia responder, que ele já tinha sido treinado com fatos posteriores à coroação do Charles III. E a questão é com que frequência eles fazem isso. Eles não dizem. Quer dizer, a gente não sabe exatamente quando o modelo é retreinado. De vez em quando a gente tem alguma informação, mas não existe lá um placarzinho na interface do ChatGPT dizendo qual é o quão atual o modelo é. Bom, aí a OpenAI sempre lança uma porção de novidades. O ano passado, em novembro, teve uma sequência de anúncios bastante compreensiva, bastante abrangente, que eu vou listar aqui e resumir para vocês. Mais recentemente, ou seja, de novembro de 2023 para o meio agora do semestre, a OpenAI lançou mais algumas novidades que eu separei lá os linkzinhos para depois quem quiser olhar em mais detalhe a tecnologia da OpenAI ter por onde começar. Uma novidade foi esse tal do GPT-4a, na verdade GPT-4 Omicron, o A ali é da letra Omicron, né? Esse modelo tem uma coisa de extremamente interessante. A gente pode interagir com o GPT-4 Omicron usando como entrada texto, áudio, imagens e vídeo. E ele te responde nessas modalidades, com um tempo de resposta bastante razoável, né? Um terço de segundo, ele começa a te responder alguma coisa. Então, é muito mais do que a interface que existia até bem pouco tempo atrás, no sentido de que a gente consegue interagir através de outras mídias. Áudio é particularmente interessante, né? Você falar literalmente com o modelo e ele te responder sob forma audível ou mesmo sob forma de texto. A outra coisa interessante é que esse GPT-4 Turbo é uma variante do GPT-4, um GPT-4, enfim, turbinado, né? O GPT Omicron, ele consegue, digamos assim, ser tão bom quanto o GPT-4 Turbo no que diz respeito a texto em inglês, a gerar código, mas ele também é muito melhor do que o GPT-4 Turbo. Isso aqui digamos assim, é para ficar igual ao que já tinha antes. Só que eles melhoraram o modelo também em respostas de texto para línguas diferentes de inglês, né? Então, o GPT-4 Omicron fala português muito bem. Os outros já falam, mas esse ele fala português muito, muito bem, né? Bom, isso aqui são, digamos assim, melhorias substanciais na capacidade do modelo. Agora, o que é mais interessante é que o Omicron é muito mais barato do que o GPT-4 e muito mais rápido. Tá? Na verdade, muito mais rápido significa que é um modelo otimizado. Por ele ser muito mais rápido e otimizado, ele gasta menos recursos. Então, eles puderam diminuir o custo de interação com o modelo. Tá? Bom, aí, isso aqui foi em maio, né? Aí, mais ou menos um mês atrás, a OpenAI lançou o GPT-4 Omicron Mini. Mas, por que eu quero um modelo menor? Por que eu quero um mini? Não está bom o GPT-4A? Bom, tá bom. Só que ele é um modelo pesado. Então, ele, digamos assim, apesar de ser rápido, é meio lento. O que acontece com o GPT-4O Mini é que é um modelo menor. Por ele ser um modelo menor,
ele é mais rápido, ele produz respostas mais rápidas do que o GPT-4o. Bom, além disso, ele custa muito mais barato, né? Quanto mais barato, um quarto do preço, né? Aliás, desculpe, não. Aqui não diz. Eu não copiei quanto custa o GPT-4o. Bom, enfim, ele é mais barato do que o GPT-4o, o mini, né? Está escrito aqui, 60% mais barato do que o GPT-3.5 Turbo. Não é o GPT-3.5 Pre, é o GPT-5 Turbo. Tudo isso são modelos diferentes, tá? Então ele é bem mais barato e bem mais rápido. Ótimo. Continua oferecendo suporte a várias mídias de entrada e saída, igualzinho esse daqui. Na verdade, ele é esse modelo super mostrado, né? E aqui tem um outro mistériozinho que eu não chamei atenção no GPT-4o, mas que daqui a pouco eu vou comentar com vocês em mais detalhe. Quando a gente fala de usar esse modelo, a gente tem que passar a informação para o modelo. O que significa passar a informação? Às vezes é passar dados novos mesmo. O modelo só sabe até aqui, eu passo coisas novas para ele. Outra coisa é você instruir, dizer para o modelo o que você quer que ele faça. Então, dados novos e explicar para o modelo o que você quer que ele faça, consome espaço na entrada. Esse espaço na entrada não é medido em letras, em caracteres ou em palavras, ele é medido em tokens. Tokens é esse negócio meio misterioso que você fraciona o texto em pequenos pedacinhos, que a gente chama aqui de tokens. Então, quanto maior o número de tokens que o sistema permite na entrada e na saída, mais informação e mais instruções você consegue passar para ele. O GPT 3.5, por exemplo, ele tem uma limitação bastante grande no número de tokens que ele aceita como entrada. O GPT 3.5 Turbo as 4 vezes mais do que o GPT 3.5. Então, não é só a rapidez do modelo, mas é a capacidade de você passar informação nova para o modelo. E aqueles, digamos, foram claros até que ponto o GPT 3.5 Mini foi treinado. Então, outubro de 2023, bom, tem quase um ano. Mas isso é o ponto de corte do conjunto de dados que o GPT-3.4 Omicron Mini está. Então, a gente já tem um modelo novo, com essas características de várias mídias, e ser mais barato. E um outro, que é uma versão reamostrada do 4A, que é bem mais barato, mantém essa ideia de interagir várias mídias, tá? E tem o conhecimento atualizado. Bom, mas esses são, digamos assim, todos esses modelos aqui, o 3.5, o 4, o 4A e o 4A Mini, são modelos para, essencialmente, trabalhar com texto, embora seja dito que ele pode receber outras entradas e gerar outras saídas. Agora, tem modelos específicos para você gerar imagem, tá? Então, esse DALL-E, que já existia há mais tempo, né? Ele é um gerador de imagem. Um gerador de imagem como? Você descreve uma imagem textualmente e ele produz alguma coisa baseada na sua descrição. Isso é bem interessante. É como se você estivesse numa empresa de marketing, né? Está preparando uma campanha, diz, bom, agora eu quero uma imagem de um vaso cheio de tulipas. Aí ele pode produzir alguma coisa, um vaso cheio de tulipas, seria uma imagem parecida a essa daqui. O que você precisou fazer? Não precisou desenhar tulipa nenhuma, nem saber o que é uma tulipa. Você simplesmente escreve e ele gera a imagem.
Um outro modelo que é bem interessante é esse Sora aqui. Espero que, para quem tem cachorro, essa imagem daqui é assustadora, né? Um dálmata saindo de uma janela para outra, né? Então, isso aqui é um frame de um vídeo, né? Você clica no desenho, no exemplo original, o dálmata fica passeando pelas janelas, né? Ou parece que ele está passeando pelas janelas, é bem realista, né? Então, você também tem modelos que, com muitas limitações, produzem vídeo. Quer dizer, não é um vídeo muito longo, mas podem ser cenas relativamente complexas. Você imaginar que eu vou criar um desenho animado com esse dálmata passeando pelas janelas e se você rodar o vídeo, você vai ver as patinhas dele pegando no parapeito da outra janela e tal, de uma forma muito convincente. Não é nada fácil fazer isso. Então, eles têm modelos para fazer outras coisas, gerar vídeo. Isso não é nada trivial. Bem interessante. Claro que não são vídeos muito longos, né? Não é um filme inteiro, mas são coisas, digamos assim, impressionantes. Bom, isso aí é para dar uma ideia para vocês dos modelos mais novos que existem na OpenAI. Como eu disse, a primeira apresentação, o primeiro seminário que um grupo tem vai preparar é um resumo desses modelos a partir da documentação e dos exemplos que tem na OpenAI. Eu já comentei que todas essas tecnologias foram selecionadas da OpenAI, da Google e da Meta foram selecionadas porque a documentação que existe delas é muito boa. São textos muito bem escritos. Bom, em novembro do ano passado, já para o final do segundo semestre, a OpenAI fez um grande anúncio de umas novidades interessantes. Então, isso que está em essas transparências com o título em verdinho, refletem anúncio feito, uma parte do anúncio feito em novembro do ano passado. Então, tem uma classe de novidades que eles chamaram de Assistant API. Bom, uma coisa é você gerar código. Isso aqui é parecido com o Copilot que vocês talvez tenham usado algumas vezes, né? Então, isso aqui é um Copilot da vida. Bom, mas ele pode gerar gráficos também, né? Que pode ser interessante. A outra questão que foi anunciada, um pouco mais complicada de explicar, é o seguinte. Eu já falei um monte de vezes que esses modelos eles são limitados à informação que existe num determinado momento do tempo. E se você precisar de informação mais recente? E se você precisar processar informação, dados proprietários da sua empresa? O que você faz? Bom, na verdade, você pode passar essa informação adicional para o modelo e o modelo produzir uma resposta a partir da informação para a qual ele foi treinado e dessa informação adicional. Como é que a gente faz isso? Tem um tópico lá no nosso curso, acho que é T6, uma coisa assim, que é Retrieval Augmented Generation, RAG, RAG. Então, o que RAG é uma técnica para você organizar os seus documentos e tirar amostras dos seus documentos e passar naquela área de prompt que eu falei, para a LLM produzir uma resposta com base no que ela foi treinada e nessa informação adicional que você adicionou. Normalmente isso é feito fora do modelo, fora da API do modelo. O que a OpenAI anunciou em novembro do ano passado é facilidade para fazer isto que eu acabei de falar dentro ou nativamente, né, na interface da OpenAI. Não tem problema nenhum a gente fazer fora, mas se já está pronto, né, na API da OpenAI, por que não usar logo que já está pronto? A última coisa é uma facilidade para você chamar funções
Quer dizer, você interage com um modelo e lá pelas tantas você pode chamar uma função externa que faz alguma coisa e te devolve dados, né? Por exemplo, fazer alguma conta e devolver o resultado da conta. Então, são coisas interessantes, mas que, no fundo, de uma forma ou de outra, já existiam. Continuando aqui, o anúncio que eles fizeram em novembro do ano passado tem uma questão muito interessante. É você poder fazer versões do ChatGPT para um propósito específico, né? Então, quando eles chamam de GPTs, significa que, na verdade, você está pegando a tecnologia ou a interface que eles têm e sintonizando para alguma coisa específica da sua aplicação, né? Bom, eu brinquei com isso lá que saiu para ver como é que a gente usa as próximas. Então, eu entrei lá no GPT Create, aí aparece essa mensagem aí. Aí eu resolvi fazer, olha só, eu quero criar um, um assistente para gerar consultas SQL. Então, tá bom, comecei a interagir com o criador de ChatGPTs explícitos, né? E aí fez uma APIzinha que depois a gente podia exercitar, dizendo o seguinte: olha, como é que eu estruturo um SQL complexo? Aí ele me ajudou a criar essas várias perguntas aqui, que se vocês pararem para olhar, isso aqui faz todo sentido do mundo, com os exemplinhos. Por exemplo, quebra consulta e subconsultas, analise como é que você vai gerar aquelas subconsultas, são joins, são filtros, e tem agregações e tal, são os construtores básicos do SQL, e eventualmente ele dá algumas sugestões para você otimizar o desempenho da consulta, né? Então, isso aqui eu fiz em 10 minutos, ou coisa parecida. Foi bem rapidinho. Bom, no momento que você dá uma ferramenta para os seus usuários criarem ChatGPTs específicos para uma aplicação ou outra, que tal a gente deixar os usuários venderem esses GPTs específicos? Então, eles criaram o GPT Store. Posso pegar lá o meu assistente de gerar SQL e colocar nesse store, exatamente como tem o Apple Store, o Google Store, por aí afora. Então, não é nenhuma grande novidade a gente ter um store. O que é interessante é a gente colocar lá objetos que têm cara do ChatGPT e que são específicos para determinada área de aplicação. Bom, então isso aí tem mais coisa que foi anunciada em novembro do ano passado, que hoje já é parte do mainstream da OpenAI, que leva a gente a muito mais do que simplesmente usar os modelos, tá? São coisas muito além de simplesmente disponibilizar modelos. Bom, tem uma outra coisa da OpenAI que eu separei lá para vocês explorarem, que é como é que a gente usa a API da OpenAI. A gente fala de ChatGPT. ChatGPT é essa interface conversacional que você chama e fica brincando com o ChatGPT para ele te responder alguma coisa. Mas a gente pode fazer uma coisa um tanto mais séria, né? Esquece o ChatGPT, vamos ir direto na API da OpenAI e programar as coisas nessa API. Então, vocês podem entrar, procurar aqui no Google onde é que está a API da OpenAI e começar a explorar a API. É, eu vou dar aqui uma série de exemplos que a gente pode explorar bem mais ao longo do curso. Quem pegar esse tópico, e é dos mais interessantes que tem aqui, eu sugiro esperar um pouquinho para, chegando um pouco mais perto da apresentação, aí sim,
usar a interface, eles dão um tempinho de graça, né? Para a gente não ter que pagar e poder se distrair. A API, ou seja, a maneira, eu vou dar exemplos mais adiante de novo, maneira de usar essa API é algo completamente diferente do que a gente está acostumado a fazer. Primeira vez que eu vi isso, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Uma coisa eu já falei, né? A gente, quando começa a interagir com o modelo, nessa interface da OpenAI e outras interfaces, a gente tem que dizer qual é o modelo que a gente quer usar. Então, a primeira coisa que a interface te dá é uma escolha. Ah, tá bom, eu 3.5, eu preciso de mais espaço para inteligir, então vamos usar o 3.5 Turbo. Eu estou disposto a pagar um pouco mais, então uso o GPT-4. Estou disposto a pagar menos, então uso o GPT-4o Mini. Então, a primeira coisa que essa interface te dá é a possibilidade de escolher qual modelo você quer usar. Esses modelos diferem uns dos outros pela velocidade com que eles respondem, pelo custo de usar o modelo e pela capacidade de gerar respostas, né? Quanto maior o modelo, mais devagar ele é, melhor é a resposta provavelmente que ele pode dar. Bom, a segunda coisa que tem de importante para a gente lembrar é que, no fundo, o que essa interface faz é organizar a interação com a LLM. O que é essa interação? Você passa texto, já falei isso, né? Você passa texto que contém informação para ela usar e você passa instruções para a LLM fazer alguma coisa. O tamanho do que você passa é importante. Tem uma limitação desse tamanho e a tarifação do uso dessas LLMs é feita em função do volume de dados, vamos chamar assim, que você passa como entrada e do volume de dados que ela gera como saída. Dado não é dado no sentido que a gente está acostumado a falar, é essa história do token, né? Esse pedacinho de texto. Então, a questão interessante é o que é o token? O token é a unidade de interação com a LLM, tanto de entrada quanto de saída, e a unidade de tarifação. O número de tokens que você pode usar para entrar e sair é um parâmetro da LLM. Quanto mais sofisticada a LLM, provavelmente ela vai deixar você passar mais tokens. Esses modelos todos que eu falei para você, eles têm um número de tokens com limites diferentes. Lá no começo do curso, no começo dessa apresentação, tem uma tabelinha que eu resumo para as LLMs mais recentes qual é o tamanho, o número de tokens que elas deixam vocês usar. E aí, finalmente, tem essa coisa misteriosa que é o prompt. O prompt é a área de trabalho. Chama prompt, mas no fundo podia muito bem chamado de área de trabalho. É a área de trabalho para onde você passa instruções para a LLM. Eu vou dar exemplos aqui de prompts, então vamos só ficar na cabeça de que isso aqui é a área de trabalho. Tá? Aí tem uma outra parte da interface, isso aqui é o início da interface, né? O overview. Aí tem uma outra parte da interface que são os exemplos. Tem um monte de pequenos exemplos que ilustram de uma maneira bem objetiva o que você consegue fazer com esses modelos da OpenAI. Então, vou pegar aqui alguns exemplos e mostrar para vocês. Então, tem um bando deles aqui, né? Vamos pegar alguns. Quando você entra nesse examples aqui, a interface é algo parecido com isso. Eles vivem mudando isso, mas é algo parecido com isso, onde você pode buscar uma coleção de exemplos para se distrair. Então, agora vamos nos distrair olhando alguns desses exemplos. A primeira coisa que eu mostrei para você, das primeiras coisas que eu mostrei para vocês lá no início do curso, foi traduzir de linguagem natural para SQL. Então, o exemplinho que eu mostrei para vocês está aqui do lado, né? Essa coisinha cinza. Vocês podem usar o próprio ChatGPT para isso, tá?
não precisa usar a interface, a API deles. Vocês podem passar isso aqui direto na interface do ChatGPT, que foi o que eu usei no começo do curso. Então, vocês passam essa informação aqui, que eu descrevi, quais são as tabelas do meu banco, que os teus banco de dados é o Postgres. E aí, essa parte aqui é uma instrução. Implicitamente, eu estou dizendo para, dado esse contexto, informação adicional, isso aqui também é informação adicional para a EVLM, eu digo para ela, eu quero que você construa uma consulta em SQL, né, para listar, aí vem a sentença em linguagem natural. E eu peço a ele para completar. Onde é que eu estou dizendo que é para transformar em SQL? É quando eu escrevo em select. Eu escrevo tudo isso aqui que está em cinza, o select está incompleto. Por que ele está incompleto? Porque é isso que eu quero que ele faça. Ele quem? O modelo que está por trás, que eu estou chamando. Eu quero que ele complete esse select com um texto de SQL. E aí ele completa esse select. Oi, oi, Luísa. Fala. É porque eu já vi algo parecido, Hum. porque tem certos modelos, tipo do Corel, que você pode botar template, né, do formato de resposta, não é isso? É parecido com Pode. isso. Daqui a pouco eu vou falar do LangChain. E o LangChain tem uns dessas coisinhas prontas, né? Esse daqui é um exemplinho de gerar SQL. O que você vai passar na interface da OpenAI? Então, essa coisa preta aqui é a interface da OpenAI. Eu estou dizendo, olha só, eu quero chamar a OpenAI e eu quero gerar a resposta como sendo algo que complete a minha pergunta. Então, essa coisa básica de chat completion, create, é a coisa mais básica que o ChatGPT faz. Ou seja, aqui eu estou simulando como se você estivesse brincando com o ChatGPT. Eu quero que ele complete a minha entrada. O que é completar a entrada? Bom, minha entrada parou aqui nesse select. A minha entrada é o cinzinha. Eu parei no select. Eu quero que ele complete no completion, né? O que eu acabei de dar para ele. Bom, como é que ele vai completar? Implicitamente ele vai me completar. Eu estou dizendo para ele me completar com o texto em SQL. Isso aqui é o mesmo exemplo que eu dei no começo do curso, tá? Bom, então, essa response equal client chat completions create é o que eu quero que ele faça, a minha instrução para ele. Complete o chat. E o que são essas outras coisas aqui? Bom, isso aqui são os parâmetros desse chat completion. O modelo, por acaso eu estou pedindo ele para usar o GPT-4, que é o bom, o CAI, né? Então isso aqui gerado pelo GPT-4, a mensagem, né? E aí tem uma coisa estranha. Que diabo de temperatura é essa? Bom, esses modelos, o GPT-4, 3.5, qualquer um deles, eles são não deterministas. Ou seja, ele vai completar o select de uma forma não determinista. Ele pode completar assim, aí você pode mandar ele regerar a consulta. Por acaso eu devia ter feito isso aqui. Vamos depois refazer essa transparência e pedir ele para regerar essa consulta. Tá? Ele pode regerar essa consulta, imagino eu, né, em vez de ter esse join aqui dentro da from clause, transferir o join para dentro da where clause. Não sei se ele vai fazer isso ou não. Eu tenho que experimentar. Então, temperatura zero significa que eu estou pedindo ao modelo para ser o mais determinístico possível. Isso aí é um número real, né? Entre 0 e 1. 0 é o mais determinístico e 1 é o mais livre possível. E aí estou limitando o número de tokens que eu estou passando. Max tokens é soma de entrada com saída, né? Então, estou limitando o número de tokens. Tá? O GPT-4 acho que é 32K tokens. Aqui é só 1K. Isso aqui é simplesmente para limitar o custo da interação. Então, no fundo, esse é um exemplo bem trivial, que na verdade eu estou usando o modelo para completar diálogos. Completar o quê? O meu diálogo foi essa coisa em cinza.
Quando ele para aqui, eu estou pedindo para ele completar o select, ou seja, produzir isso que está em verdinho. Então, no fundo, a minha interação nessa API aqui foi bem trivial. Se resumiu a essa função aqui. Todos os exemplos, na verdade, são a mesma coisa. Se vocês vão olhar para cá, todos esses exemplos é chat completion, né? Bom, então aqui para gerar SQL. O mesmo chamada, né, de chat completion, eu agora vou passar para ele uma tarefa diferente. Eu quero, esse cinzinha de novo é o que o usuário escreve. Eu quero uma tabela que resuma os frutos desse troço daqui, tá? E a minha tabela tem que ter essa cara, uma coluna para fruta, uma coluna para cor, uma coluna para o sabor. De onde ele vai tirar essa informação aqui? Olhando as frases que estão aqui dentro. Aí, se vocês olharem as frases que estão aqui dentro, né? Esse aqui é a brincadeira, né? Quais são as frutas que estão encontradas no planeta Gutrux? Aí ele vem aqui e começa a reescrever essas frases sob forma de tabela. Se vocês olharem para o texto, olharem para essa tabela, é bem interessante, porque faz todo sentido do mundo. Quem fez essa tabela, na verdade, eu aqui chamei um modelo diferente, o GPT 3.5 Turbo, tá? Temperatura, de novo, para ele ser menos determinístico possível, e limitei bastante o número de tokens que eu vou deixar ele conversar comigo, né, para diminuir custo. Mas isso aqui é bastante legal. Um outro exemplo que eu achei bem divertido quando eu olhei essa interface a primeira vez é aquela história de descobrir a complexidade de um trechinho de código, né? Então, de novo, o que eu estou chamando? Chat completion. Bom, chat completion, por quê? Eu passei a função e aí dei uma instrução. The time complexity of this function is... Aí eu quero que ele complete essa frase. Aí is ou the n times k, o que é razoável, né? Um loop dentro do outro é n vezes k, né? Bom, só que ele continua e explica por que ele produziu como saída a complexidade da função como sendo n vezes k. Aí ele me explica, ó, tem um duplo loop aqui, um loop alinhado, a complexidade do 1 de n, tarará. Então ele explicou. Nessa consulta SQL aqui, eu acho que se vocês pedirem para o ChatGPT gerar isso daqui, ele vai me explicar qual é a consulta. Tenho quase certeza que ele faria isso. Por alguma razão, eu parei por aqui. O default seria explicado, né? Então, qual é o exemplo aqui da API? O mesmo de sempre, chat completion. Só que as instruções que eu estou passando aqui no chat são diferentes. Tem mais alguns outros aqui, né? Extrair keywords. Esse é um negócio interessante. Você pode passar, por exemplo, o abstract de uma tese ou de um paper, né, e pedir para ele extrair keywords, palavrinhas que representem aquele texto. Então, aqui é extract keywords from this step. Então, isso é a instrução. Estou instruindo ele, chat completion, instruindo ele para extrair keywords. Passei o texto e ele responde essa lista de keywords aqui. Aqui a única novidade que tem é que eu baixei a temperatura. Olha, subi a temperatura. Então, eu deixei ele ser um pouco menos determinístico. Se você mandar regerar, ele provavelmente vai gerar outras keywords. Mas, de novo, mesma coisa, chat completion. Aí é uma coisa bem popular que muita gente faz, é a história do sentiment analysis, ou análise de polaridades. Né? Você pegar comentários postados em algum desses redes sociais e perguntar se aquele comentário é a favor ou contra. Antigamente, antes dessa aventura das LLMs, você pegava um modelo e retreinava um modelo linguístico para
fazer análise de sentimento. Retreinar um modelo é uma coisa chatíssima, porque você tem que encontrar não, tem que produzir uma coleção de exemplos para você treinar o modelo. Então, tinha que ter montanhas de frases, dizendo, essa aqui é positiva, aquilo é negativa, e isso acabava sendo feito à mão. Então, é muito chato você ter que fazer fine-tuning, ou treinar um modelo para a tarefa de análise de sentimento. Hoje, você não precisa fazer nada disso. Essas 5 linhas de código aqui. Com essas 5 linhas de código aqui, você faz o ChatGPT, quer dizer, o modelo, fazer análise de sentimento. No caso aqui, eu estou pegando de novo o 3.5 Turbo, eu quero que ele seja mais determinante possível, estou limitando o número de tokens que eu passo. Então, está aqui. You will be provided with a tweak and your task is... Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou instruindo lembra da ideia do ChatGPT, por que ele era interessante? A primeira frase que eu pus lá é que ele seguia instruções colocadas pelo usuário. Qual é a instrução que eu estou colocando aqui? Your task is to classify, bom, its sentiment do tweet, né? E aí eu estou dizendo que eu quero que ele classifique em 3 classes, podiam ser 5 classes, né? Não importa, 2 classes, né? Bom, essa é uma outra também bem divertida. Consertar texto. Aqui, you will be provided with statements and your task is. Então, estou instruindo o modelo para converter o que quer que eu dê como entrada para inglês decente, né? She no went to the market. Isso está ótimo, né? He did not go to the market. Então, olha que coisa interessante, ele conserta em inglês. A maneira da gente programar isso não mudou nada, chat completion, né? Bom, então, tem muita coisa interessante que a gente pode brincar, e a mensagem aqui é que esses modelos são muito poderosos. Então, criar uma aplicaçãozinha, por exemplo, de análise de sentimento é extremamente mais simples, estupidamente mais simples do que a gente fazia antes do advento dessas novidades aqui, né? Antes do advento antes de novembro de 2022, a gente ia gastar um bocado de tempo fazendo fine-tuning de um modelo para análise de sentimento. Hoje, o que a gente faz? A gente escreve 5 linhas de código. Tá? Bom, aí a sugestão é só abre a sua account um pouco mais tarde para não gastar um tempo de graça. Bom, isso tudo que eu falei para vocês, então, começou em novembro de 2022, com o lançamento do ChatGPT pela OpenAI, embora os modelos já existissem há bem mais tempo. Um pouco depois, a Meta, né, a dona do Facebook, lançou a sua coleção de modelos. É só horário do recreio, deixa eu fazer um intervalo aqui para vocês acordarem, né? Esse animal simpatiquinho aqui é a lhama. A lhama, por incrível que pareça, ela é primo irmão do camelo e do dromedário, né? Aí você diz, pô, como primo irmão, né? O dromedário e o camelo estão lá do outro lado do Atlântico, a lhama, a alpaca, estão desse lado de cá do Atlântico, né? Na verdade, tanto a lhama, como a alpaca, como o dromedário e o camelo vieram de um ancestral, de uma espécie ancestral comum que vivia na América do Norte. Só que não era bem a América do Norte, né? No tempo que essa espécie se desenvolveu, era tudo a Pangeia. A Terra só tinha um continente, era a tal do Pangeia. Então, essa ancestral dos camelos vivia na Pangeia. Quando os continentes começaram a se separar, aí sim, uns desses espécies foram
eventualmente parar no lado que depois virou a Eurásia, e outros ficaram do lado de cá das Américas. E eles começaram a se especializar, o Gama ficou pequenininho, o Camelo ficou grandão. Mas eles são primos e irmãos. É, Bom, enfim, então tudo é Camelo, né? Por que eles chamam de Gama, não faço a menor ideia, né? Gama significa alguma coisa, obviamente, né? É acrônimo de alguma coisa. Então, esse pessoal sempre fica inventando nomes curiosos para essas tecnologias, né? Menos a OpenAI. A OpenAI é bem tradicional. Isso tudo que eu vou começar a falar agora começou, então, em fevereiro de 2023, quando esse conjunto de modelos chamado Llama foi anunciado pela OpenAI. Isso aí foi 2 semanas antes da gente começar o primeiro curso em processamento de linguagem natural, 3 semestres atrás, né? 3 semestres atrás. Depois isso evoluiu. No final do primeiro semestre, a gente tinha o Llama 2. Esse paper aqui é muito bom. Esse paper que eles descrevem como eles construíram o Llama é bastante longo o paper, mas eles têm uma descrição bastante detalhada de como eles treinaram o modelo. E é interessante, apesar do paper, digamos, estar obsoleto, né? É interessante analisar, estudar como foi criado esse modelo. O pessoal da OpenAI não é muito claro sobre isso. O pessoal do Google é um pouco mais claro, mas eles aqui são muito bons em descrever. Depois apareceu o Llama 2, mas no final do semestre. Aí teve uma, eu vou falar em mais detalhes daqui a pouco. Teve uma variante do Llama 2, depois apareceu o Llama 3 no começo desse, começo não, né? Abril desse ano, e agora em julho apareceu o Llama 3.1. Esses links aqui eu separei lá para quem quiser estudar essa tecnologia poder seguir. Tem uma diferença fundamental entre os modelos da Meta e os outros. Os modelos da Meta são open source. A gente pode baixar esses modelos e distrair com eles. O Llama, o melhor Llama é muito grande, mas existem variantes desses modelos que são bem menores e que dá para a gente baixar no nosso computador pessoal e se distrair com eles. Então, parece uma estratégia de marketing da Meta, e é uma estratégia de marketing, né? Criar modelos tão bons quanto os do Google, da OpenAI, e disponibilizar esses modelos gratuitamente para a comunidade. Isso é bastante interessante. Bom, então tem aqui um brevíssimo resumo desse paper aqui, né? Com alguma informação interessante. Bom, primeira coisa, a gente está falando de modelos de que tamanho? Um menor modelo do Llama originalmente tinha 7 bilhões de parâmetros. Esse pode ser um modelo pequeno. Por isso, para o que a gente está falando aqui, esse é um modelo bem pequeno. É esse tipo de modelo pequeno que a gente consegue rodar no nosso computadorzinho. 65 bilhões de parâmetros já não dá para rodar aqui. É bom que vocês tenham um servidor mais parrudo com uma placa gráfica que a gente consiga carregar o modelo. Não, isso vai ficar extremamente lento, não vale muito a pena, né? Então, a primeira novidade é que são modelos open source e tem algum que eu posso me distrair, outro que só se eu tiver mais rápido. E aí tem uma outra informação aqui interessante, né? A gente está falando aqui de dezenas de bilhões de parâmetros. Então, esses modelos aqui foram treinados em trilhões de tokens. Se vocês quiserem pensar em trilhões de palavras, tudo bem. Um trilhão de token é aquele pedacinho da palavra, né? Não faz lá muita diferença. Então, isso aqui é ordem de grandeza a mais do que isso daqui. E eles abrem ou descrevem um pouco mais de forma precisa, né? De onde veio tanta informação, tanto dado. Como um crawl e o C4 são
dumps da web. Então, o grosso dos dados, na verdade, é um dump da web. O GitHub é o que vocês conhecem. O Wikipedia vocês também conhecem. Books foi aquele conjunto de livros disponíveis de graça que eles tinham usado, o Google, para treinar o BERT e a OpenAI para treinar o GPT original, né? Archive, esse troço aqui, com esse nome estranho, a gente pronuncia Archive, é uma biblioteca digital de papers. Hoje em dia, quando a gente publica alguma coisa, tipicamente a gente, antes de publicar, põe lá no Archive. Se vocês olharem aqui, ó, esse paper original do Llama, o paper do Llama 2, estão todos originalmente publicados no Archive. Então, quase todos os papers que eu acabo citando no que eu ando escrevendo são versões disponíveis no próprio Archive. E o Stack Exchange aqui também. Bom, isso aqui é de onde vieram os dados e onde é que eles testaram para ver a qualidade do modelo. Então, tem uma série de benchmarks já preparados para você treinar ou para você testar o seu modelo. Tá? Depois isso vai aparecer de novo. Bom, isso foi o Llama original, publicado ou tornado disponível em fevereiro de 2023. O Code Llama veio um pouquinho mais tarde. Esse Code Llama aqui é muito bom para a gente gerar código e gerar SQL, por exemplo. Ele é tão bom, o Llama 70B ele é tão bom quanto o GPT 3.5 para gerar código. Só que ele é aberto. O GPT 3.5 é proprietário. Então, bom, aí tem um exemplo. Esse Perplexity é uma interface para você usar modelos. Quer dizer, ele tenta simular o que o ChatGPT faz. Antigamente, a gente podia, de uma forma simples, no Perplexity, ir lá e mudar o modelo. Hoje, só se você pagar. Eles adoram fazer essas brincadeiras, né? Então, o Perplexity, eu, de novo, peguei e testei o Llama usando a famosa pergunta de Dom Pedro I está enterrado. E a resposta do Llama, aquele Llama 70B, o Llama original, né, foi bastante razoável. Né? Isso aqui está certo. E ele colocou aqui de onde ele tirou essa informação. Você podia clicar aqui e ia para as páginas. Normalmente isso aqui é tirado da Wikipedia, né? Tipo de informação como essa. Então isso aqui era uma interface que na época a gente podia usar para acessar o Llama. Hoje em dia isso aqui é mais um ChatGPT da vida. Bom, isso foi em janeiro desse ano, né? Antes do começo do primeiro semestre. Agora, literalmente um mês atrás, né, a Meta lançou o Llama 3.1, o que é um retreinamento desse Llama 3 aqui. Eu pulei direto do código do Llama 3.1. Esse é um retreinamento desse. O que tem de novidade nesse Llama 3.1? Alguma coisa bem interessante aqui. Ele foi explicitamente treinado para oferecer suporte, incluindo o português. E ele é disponível para download. E ele tem um modelo bem grande, de 405 bilhões de parâmetros. Os modelos anteriores que eu tinha citado para vocês estavam por aqui. Nessa anúncio aqui de um mês atrás, eles disponibilizaram um modelo muito grande, que é tão bom quanto os melhores modelos que existem no momento, e disponível para português. Bom, e ele foi treinado até o final do ano passado. Aí a pergunta que eu faço é para que você criar
um outro modelo para português. Duvido muito que funcione melhor do que esse, né? Então, o governo brasileiro deve uma explicação. Para que gastar alguns bilhões de reais para criar um modelo quando a gente pega um de graça aqui? Então, eles têm, o, digamos assim, o ônus de dar uma resposta ao contribuinte porque a gente gastar dinheiro dessa forma. Deve ter alguma coisa misteriosa lá que eu não sei. Bom, isso é o método. A outra coisa que a gente gostaria de dar uma olhada, e que é muito interessante, é o que a Google oferece. O Google acabou de fazer um anúncio que eu ainda não fui atrás, que eles disponibilizaram alguma coisa parecida com essa história do Perplexity que eu mostrei para vocês, de você poder ter o infobox aqui da tua resposta assistido por algum modelo linguístico. Isso aparentemente já está disponível no Brasil, mas não é para tudo. E eu não consegui pegar um bom exemplo. Mas eu vou baixar lá o meu browser que faz a VPN lá para os Estados Unidos e me distrair um pouco com essa facilidade do Google para ver exatamente não, para ter uma ideia do que eles lançaram. Agora, a história da Google é um tanto mais confusa. Isso talvez tenha sido uma das razões porque a Google acabou ficando enrolada com essa tecnologia. Eles tinham criado o BERT há muito tempo atrás e todo mundo usava o BERT, era bem popular. Depois apareceu o T5, que também era um modelo bem popular, muito maior do que o BERT. Aí eles começaram a ter uma sequência de modelos que seriam competidores a esses da Meta, da OpenAI. Talvez um erro deles foi dar nomes diferentes a esses modelos, né? Esse Lambda de janeiro de 22, nota que janeiro de 22 é bem antes, né, do que o ChatGPT. ChatGPT de novembro de 2022. Em janeiro, a Google já tinha um modelo bastante grande, 137 bilhões de parâmetros, é um modelo bastante grande, né? Esse paper que descreve o Lambda, que eu não coloquei aqui, mas acho que está lá nas nossas referências, tem uma parte dele bem interessante, que no processo de treinamento do modelo, eles tentaram introduzir uma ideia de groundness. Groundness significa o seguinte: se por acaso você está esbarrando em alguma coisa que tem cara de dado factual, verifique se o seu modelo está gerando de fato aquele fato, e se não tiver, dá um jeito de mudar o modelo. Então, groundness significa você evitar produzir respostas factualmente erradas. Isso é um problema sério desses modelos, né? Então, o que o Google estava tentando fazer, criando essa forma de treinamento aqui, é garantir, na medida do possível, que o modelo não distorcesse fatos. O paper original do Lambda é bem interessante sobre esse aspecto. Aí começou uma sucessão de outros modelos. Nota que esse aqui tinha 137 bilhões. Aí a Google lançou um outro muito maior, 137, é quase 3 vezes e meia maior o PAU-M do que o anterior. Depois teve um outro menor, o PAU-M2. Aí a Google lançou o ChatGPT deles, chamava originalmente Bard. O Bard usava esse modelo aqui. Bom, o que aconteceu? Quando eles lançaram o Bard, foi uma vergonha. Foi, acho que em maio de 2023, lá em Paris, o CEO da Google, esqueci o nome dele agora, tem o nome indiano, ele fez uma versão, a sua maior versão. E eles começaram a restringir o acesso ao Bard. E se você aqui no Brasil, nessa época, tentasse usar o Bard, ele ia dizer que ele não estava disponível no seu país. Bobagem, né? Você faz pesquisa para os Estados Unidos e usa. E eu tinha exemplos do Bard. Tá? Aqui eu, de novo, fiz a mesma pergunta, né?
onde é que o Dom Pedro I está enterrado. A resposta foi bastante razoável, né, correta, né, começando a dizer que ele está enterrado em 2 lugares. E aqui é mais interessante que ele colocou as referências de onde ele produziu esse texto. Isso não é nada fácil. Lembra que esses modelos eles vão completando o texto. Eu perguntei, isso aqui é o texto. Where is Dom Pedro I buried? Então ele vai completar o texto aos poucos com o que vocês estão vendo aqui na tela. Completar aos poucos, tirando de algo que foi embutido, entre aspas, né, dentro desse grande modelo por trás da interface. Então, você voltar às origens, ou seja, voltar e explicar para quem interagiu com o modelo de onde aquele modelo tirou essa informação, não é pouca coisa. Então, eles têm aqui informação adicional. Eu suspeito que algo parecido com isso seja o que está por trás desse anúncio do Google, mas eu, francamente, não tive tempo ainda de correr atrás. Tá? Aí, mais recentemente ainda, o Google fez uma outra gracinha, que é renomear o Bard. Não sei por que eles não gostaram do Bard, renomearam o Bard para Gemini, né? E aí, o Gemini é muito interessante. Isso foi no final do ano passado, né? Tem um Gemini mais novinho aqui, né? Então, o Gemini, na verdade, é um modelo multimídia, ou seja, trabalha com esses modelos novos da OpenAI, com texto, imagem, áudio, por aí afora, e ele vem em 3 tamanhos diferentes, né? O Nano é para custar pouco e andar rápido, depois tem o Pro, que é o normalzinho, e tem o Ultra, que é o mais pesado de todos, né? Bom, um modelo por trás do Gemini, quando eu digo o modelo do Gemini, não é bem um modelo. Eles têm uma coleção de modelos e fazem esses modelos acordarem ou não, dependendo da pergunta que você coloca. Então, tudo bem, isso aqui são detalhes da arquitetura que, numa certa hora, vale a pena, quem tiver interesse, dar uma espiadinha. Agora, tem uma coisa aqui que é muito interessante. Primeiro, o número de tokens, ou seja, a quantidade de informação que você passa e obtém do Gemini é bem grande, 128K é bem grande. Lembre-se que o GPT-4 básico é 32K, o Gemini é bem maior. Mas dizem eles que para clientes selecionados, onde eu não sou um deles, né, você pode ter um contexto muito maior de 1 megatokens. Isso aqui é fantástico. Um exemplo que eles dão do uso dessa área de trabalho muito grande é bem legal. Tem uns exemplos, eu não coloquei aqui, eu não copiei para cá, mas tem uns exemplos onde eles carregam na área de prompt um trecho inteiro de um filme. E a pergunta é, onde fulaninho de tal tirou um papel do bolso? A pergunta é em textual. A entrada para essa pergunta seja lá o que for que o Gemini foi treinado, e esse vídeo que está na área de trabalho. O que o sistema responde? Ele, dentro do vídeo, descobre o frame onde o fulaninho de tal tira o bilhete do bolso, ele mostra o frame, o sujeito tirando o bilhete do bolso. Depois ele mostra um bilhete em zoom. Depois ele mostra um OCR do que está escrito no bilhete. É um negócio assim inacreditavelmente interessante. Então vale a pena ver essa demonstração que é sensacional. Um outro exemplo que eles dão é mais curioso ainda. Você tem uma área de token, uma área de trabalho muito grande, né? Então, qual foi a brincadeira que eles fizeram? Eles colocaram uma gramática dessa língua aqui, Calamang, que eu nunca tinha ouvido falar,
que aparentemente é uma língua praticamente extinta. Tem 20 pessoas que falam Calamang no mundo. E aí pediu a interação com a interface, né? Então, o que que é na área de trabalho? A área de entrada do sistema, do modelo, é o manual lá, a gramática do Calamang. E aí eles dão um texto em inglês e pedem traduzir de inglês para Calamang. E é muito interessante isso. São dois exemplos da análise de vídeo. E esse aqui, do potencial que você tem quando você deixa o usuário interagir com o modelo e completar o conhecimento do modelo com um volume de dados muito grande. Então, o potencial do uso dessa tecnologia sobre esse aspecto é muito, muito interessante. Aqui tem o sobrenome do CEO do Google, Sundar. Sanjay Sundar, uma coisa assim. Bom, então isso aqui, quem quiser se distrair com a tecnologia do Google, é surpreendente. A documentação que eles têm sobre o Gemini 1.5 é muito boa. O ano passado, o pessoal fez uma apresentação excelente do Gemini, é de tirar o chapéu. Não é muito popular, não é tão popular quanto as coisas da OpenAI, mas é sensacional. Agora, o mundo não termina aí, né? Tem uma série de outras LLMs que estão por aí. Esse website aqui é mais do que uma lista de LLMs. Ele tem uma lista dos papers principais que essa tecnologia foi treinada, uma lista de cursos, tutoriais. Então, isso aqui é uma espécie de meta-referência das LLMs. E tem um outro site, esse site aqui, onde vocês podem ter assim uma espécie de visão dessas LLMs sobre vários aspectos. Então, a primeira coisa que vocês podem perguntar é, nesses benchmarks que andam por aí de LLMs, como é que essas coisas se comportam? Bom, a melhor delas é o 4 único. Depois vem o 4 turbo. Realmente, em tudo que a gente já usou até hoje, o 4 é muito melhor do que os outros. O Gemini está aqui em quarto lugar. O Llama que eu falei antes, o Llama 370B, não é o Llama de 401B nem está aqui porque ele acabou de ser lançado. Então, mas entre os que eu acabei de falar e os da OpenAI, tem o Claude, da Anthropic, que é muito bom, tão bom quanto um 4 turbo. E vai por aí afora. A diferença é que esses que eu coloquei aqui com a setinha, eles são open source, né? O Llama pequenininho, que a gente consegue passar e se distrair com ele, é piorzinho do que os grandões. Mas esse aqui, para certas tarefas, ele dá conta do recado. Em termos de velocidade, isso aqui em termos de qualidade dentro desses benchmarks, né? Em termos de velocidade, o Gemini e o Llama são bem melhores do que o 4A, o 4 Omicron, né? E tem preço, né? Preço, vocês vão pagar caro para usar o 4O e bem mais caro para usar o Claude, que é esse terceiro aqui. Então, esse site aqui é legal por ser um agregador dessas LLMs. Aí tem várias outras coisas. Uma que para nós é bem interessante, que é nós, ciência da computação, é a capacidade de gerar código, né? Então, de novo, o pessoal da OpenAI está em primeiro lugar, depois o Google, depois o Llama. Esse Llama aqui até que é bastante bom. Esse aqui, esse aqui é do Databricks, lá aquele pessoal que faz frameworks para integração de dados por aí fora. Tá? E aí vem uma outra coisa que a gente às vezes não fala muito, mas que é bem importante, né? É a velocidade de resposta, né? O Google, de novo, é bem melhor do que as coisas da OpenAI, né? Nota que a OpenAI é muito boa em desempenho, né? Muito boa em desempenho, mas quando chega em velocidade,
ela perde velocidade e custo, né? Aqui estão os que custam caro. Então, esse site aqui é bem interessante para a gente ter uma ideia genérica do que essas LLMs, e do que existe LLMs, além dessas três tecnologias que a gente vai ver em detalhe no curso. E aqui tem um pouco mais de informação sobre o Claude, mostrando o quão bom ele é, embora ele seja caro. Bom, então até aqui a gente falou de modelos, modelo para lá, modelo para cá, modelo que faz isso, faz aquilo, blá, blá, blá. Esses frameworks que eu vou falar aqui são uma maneira de você se isolar do modelo. A interface da OpenAI, você já se isolava do modelo. Você podia chegar e usar aqui, eu quero usar o 4 Omicron, o 3.5 Turbo, que tem preços diferentes, velocidades diferentes, mas ficava lá no mundo da OpenAI. A gente pode ficar completamente isolado da LLM, desenvolver a nossa aplicação e depois ficar trocando a LLM para ver o que acontece. A gente acabou de escrever um paper que foi aceito agora, mostrando a influência da língua na tradução de SQL, e mostrando as características, etc. e tal. Como é que a gente fez isso? Bom, a gente usou o LangChain. O LangChain é um framework, é o framework, quase todo mundo usa isso, para a gente desenvolver aplicações usando LLMs. Então, tem um item naquela nossa lista de assuntos, né, que é específico do LangChain. Então, quem que realmente quiser programar com essa tecnologia, ou quiser, vamos chamar de programar, quiser desenvolver aplicações usando essa tecnologia, é bom começar pelo LangChain. O Llama Index é uma coisa bem específica, a gente tende a não usar mais o Llama Index e se concentrar mais no LangChain. Tá? A documentação que existe do LangChain é muito boa. Eu tenho um livro que no começo do ano passado, no semestre passado, eu tinha comprado, que era razoavelmente didático e mostrava como usar as coisas lá da OpenAI usando o LangChain. Eu não sei para que eu comprei o livro, porque logo depois que eu comprei o livro ficou obsoleto. Então, essa história de comprar livro dessa tecnologia é um pouco de bobagem, que acaba você, por mais didático que seja o livro, tem alguma coisa que está obsoleta quando você vai usar, não é exatamente mais aquilo, aí você começa a ficar brigando com a interface. Então, é preferível usar a documentação que a OpenAI, o Google e a Meta, ou que o próprio LangChain oferece. Tá? Bom, o LangChain tem as coisas que a gente já viu. Ele permite você trocar os modelos, o modelo é o GPT-4, por aí afora. A área de trabalho também chama-se prompt, e implementa a noção de cadeia. Você pode encadear vários agentes que são criados a partir das LLMs. Então, o chain do LangChain é você poder encadear os agentes que de fato implementam pedacinhos da aplicação. Isso aqui é meio vago, a documentação é extensa e torna isso bastante claro, mas deixa eu dar um exemplinho. O LangChain originalmente tinha três cadeias de tarefas pré-definidas para traduzir de linguagem natural em SQL. Uma delas, que é o Query Chain, ela simplesmente fazia o seguinte: tem um pedacinho, depois eu vou mostrar aqui em mais detalhe, tinha um pedacinho que ia no banco de dados e extraía a descrição das tabelas. Então, depois de você trabalhar você pode trabalhar com Create Tables, ou você pode trabalhar com uma descrição das tabelas que não tem muito detalhe. O exemplo que eu dei de tradução de SQL era uma dessas coisas. A gente só passava o nome da tabela, parênteses, a lista
de colunas. A tabela fechava parênteses e isso era a descrição da tabela no banco de dados. Que é bem chato a gente querer gerar consultas em SQL para um particular banco de dados e ficar criando isso à mão. Não precisa fazer isso. O LangChain tem algo pronto que você faz o ODBC para o banco de dados e ele traz a descrição das tabelas, e aí você diz como você quer passar para ele a descrição. É tão simples quanto o exemplo que eu dei, você quer mesmo create table, você quer de outra forma. Tá? Bom, então, isso, o primeiro chain aqui pega uma descrição o primeiro pedacinho aqui, pega uma descrição do banco de dados e passa isso para um outro chain aqui, que de fato produz um SQL correspondente à consulta de entrada, manda executar e produz uma resposta para o usuário. Então, esses três passos estão prontos dentro do Query Chain, lá do LangChain. Um outro chain pronto que tem no LangChain para fazer tradução de SQL é ligeiramente mais complicado, mas mais complicado de uma forma interessante. Mesma coisa, pega as tabelas, gera o SQL. Aí tem um passo adicional que ele verifica se a sintaxe do SQL gerado é correta. Aí você diz, bom, mas como? Você acabou de gerar o SQL, como pode ser incorreto? Por incrível que pareça, pode ser incorreto. A gente tem vários exemplos de gerar SQL onde a LLM inventa colunas que não existem nas tabelas, simplesmente para poder traduzir a consulta em linguagem natural. Então, esse passo aqui de verificação do SQL realmente vê se ele é um SQL válido para o banco de dados que você está trabalhando. E aí manda consertar a consulta. Bom, quem conserta a consulta? A própria LLM. Você pega uma descrição do banco de dados, pega um código SQL e diz, olha, conserta esse código SQL, se tiver uma coluna mencionada no código SQL que não existe no banco de dados, a própria LLM vai consertar o SQL. Isso é extremamente interessante e funciona. Outra coisa que você pode fazer é gerar várias consultas SQL e verificar se elas são consistentes entre si. Isso é muito mais lento, né? Você vai ter que executar as consultas, ver se elas retornam a mesma coisa, mas também seria possível. O que o SQL faz é só ter esses dois passos, ele não faz essa múltipla tradução e procurar se está tudo certinho. Esse aqui tem tudo pronto dentro do LangChain, né? Não precisa pensar muito. Agora, isso aqui é uma figurinha, né? Para eu explicar para vocês. O código é um negócio assim, a saída do código do SQL Chain, né? Então, liste as tabelas. Aí, o input aqui seria o ADBC lá para o banco de dados. Aí ele vai listar as tabelas aqui. Aí você manda esse software aqui, é uma maneira de vocês criar prompts, que a gente vai ver na aula do Prompt Engineering. Eu estou dizendo o seguinte, olha, eu observei essas tabelas e agora software aqui, é uma instrução para a LLM, é estranhíssimo. Não é eu, usuário, pensar em alguma coisa, é você instruir a LLM para fazer o quê? Você deve, então, consultar o esquema da tabela Mondial Country, essa última tabela aqui, e verificar se essa última tabela aqui contém informação acerca da área da Tailândia. Tá? Aí eu vou passar os que aqui só tem a lista das tabelas, não tem os colunas, né? O nome das colunas. Então eu vou lá, pego o esquema, pego a tabela mundial, a tabela Mondial Country. Mondial é um banco de dados geográficos, né? E ele me traz a descrição da tabela aqui, isso está em amarelinho. Legal. Então essa primeira parte aqui foi simplesmente pegar a tabela correspondente ao Mondial Country, que está mencionada aqui,
e eu quero saber se contém alguma coisa interessante acerca da área da Tailândia. Aí ele continua. Ele quem? A LLM. A tabela Mondial does contain information about the area of countries, including Thailand. Bom, ele inferiu que Tailândia deve ser um país, né? E realmente a tabela tem área, é um desses atributos aqui, ó. Bom, aí eu mando, quer dizer, eu não, esse prompt aqui manda construir o SQL para responder a pergunta qual é. Ué, cadê a pergunta? Me perdi, está faltando a pergunta aqui. A pergunta é qual é a área da Tailândia. É simplesmente isso. Contains information about Thailand. Está faltando aqui um gozado. Thought. I can construct a query to retrieve the area of Thailand from the mobile table. Então ele raciocinou, a LLM, raciocinou que de fato, usando apenas a tabela Mondial Country, eu posso recuperar a área da Tailândia. Aí ele gera aqui o SQL e responde: bom, aqui está a minha consulta SQL. Isso aqui é uma explicação bem macarrônica, né, de como é que o SQL Agent do LangChain funciona. Mas a gente só vai poder apreciar isso que eu acabei de falar quando a gente estudar estratégias ou frameworks para você criar prompts para interagir com as LLMs. Isso aqui é um programa, não tem cara nenhuma de programa, mas isso é um programa. Isso aqui é uma sequência de instruções que você passa para a LLM fazer alguma coisa e ela te responde outra, né? Um amarelinho, uma resposta do que eu estou pedindo, né? Eu quero que ele pegue a tabela Mondial e me responda o que tem dentro, quem é a tabela Mondial. Então, é um negócio bem esquisito isso daqui, que só vai ficar claro quando a gente começar a ver os exemplos que estão no próprio LangChain ou os exemplos que estão lá no website de Prompt Engineering. O Gamma Index é uma coisa que não vale muito a pena a gente entrar em detalhe, mas é uma maneira de organizar documentos e quebrar os documentos em pedaços, indexar esses pedaços, e quando uma consulta entra para uma LLM, você ir nessa coleção de documentos e pegar apenas os pedaços que seriam úteis para responder aquela pergunta. Então, vocês podem imaginar que Gamma Index, como o nome indica, na verdade é uma maneira de você indexar texto, quebrar o texto, indexar o texto e depois recuperar pedaços de texto de acordo com uma pergunta, de acordo com um string, né? Então, é uma coisa razoavelmente específica, útil quando você tem uma coleção grande de textos. Bom, então, para terminar, a gente já tem 15 para 3. O que vale a pena... Isso aqui eu vou pular, não vou continuar. O que vale a pena... Isso aqui era uma discussão filosófica sobre se o ChatGPT era algo que produzia conteúdo original ou não. Se a gente tivesse tempo, eu podia até discutir isso, mas não vale a pena. E essa discussão era bastante importante, né, há tempos atrás, quando o pessoal começou a resmungar do ChatGPT e desses modelos linguísticos muito grandes, né, e pediu para parar o desenvolvimento desses modelos até a gente conseguir entender o que era possível fazer com esses modelos. Claro que esses big tech não levaram a mínima consideração esse pedido, né, e continuaram desenvolvendo esses modelos, né, porque isso aqui foi março de 2023, tinha 4 meses depois, mais ou menos, 4 meses depois, 4 meses exatamente depois que o ChatGPT foi lançado, né? Os signatários desse pedido têm gente importante, não é Elon Musk, mas esse cara daqui, o Harari, ele é uma pessoa bem interessante, o livro dele
Sapiens, é muito interessante de ler. Quem nunca leu o Harari, esse livro que o tornou famoso, o nome do livro é Sapiens, Homo Sapiens, Sapiens. Vale a pena ler. Esse povo aqui é gente que desenvolveu essa tecnologia do lado acadêmico, é gente de peso, né? Então, tem algumas pessoas importantes que assinaram esse manifesto, outras que são oba. Mas, enfim, é, o que vale a pena ficar é que o propósito desse curso é triplo. O primeiro é dar uma olhada nos modelos em si, que é essa parte aqui. O segundo é a gente olhar como que a gente usa esses modelos, que é extremamente peculiar. Então, tem uma parte do curso que é sobre o uso desses modelos, essencialmente estudar o que é essa tal de prompt engineering e estudar o blockchain. E a terceira parte é fazer uns exemplinhos rodarem. A gente pode rodar esses exemplinhos localmente, de uma forma não muito complicada, e fazer o nosso chatbot favorito e tal. Então, a gente começa com uma visão geral do curso, aprofunda um pouco mais na tecnologia, vê como é que a gente usa essa tecnologia e termina com umas pequenas aplicações. Então, é isso.